Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo. Semanalmente a gente está aqui junto para falar um pouquinho sobre alguns assuntos das Escrituras. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre generosidade, sobre ofertas, sobre nossa responsabilidade frente ao Senhor com as nossas finanças. E não só com as nossas finanças também, com a nossa vida, né? Porque generosidade não é sobre dinheiro apenas, né? Generosidade é sobre tudo o que nós podemos oferecer ao Senhor. E para começar aqui a nossa conversa, eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, na verdade é o mais conhecido, a gente não precisava nem abrir aqui, acredito que todos aqui já sabem de cor, mas está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto áureo das Escrituras, um texto que aprove a Deus, acredito eu, que fosse o mais disseminado, o mais conhecido, o mais falado. E é muito interessante que na soberania de Deus, Deus escolheu esse texto aqui, esse versículo, esse pequeno versículo, para ser o mais conhecido. E é um texto que fala de generosidade. A gente fala de tantas coisas quando a gente vai falar de João 3,16, a gente esquece que esse ato aqui é o ato de dar, né? Então, Deus Pai, na sua arquitetura, ele aprove a Deus dar o seu Filho para que todo aquele que se apega no sacrifício de Jesus tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, eu estou aqui, você está aqui, porque um pai decidiu dar. Eu estou aqui, você também, porque um pai generoso decidiu ofertar o seu filho, decidiu dar o seu filho em sacrifício a nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que generosidade, ela se parece muito com o céu. Generosidade, ela transparece muito o plano de Deus. Se nós não somos generosos, o primeiro ponto que eu quero falar aqui se nós não somos generosos, nós não nos parecemos com o céu, né? Eu, particularmente, eu não consigo acreditar muito em uma vida cristã que não é generosa. Então, se você é cristão, se você vai na igreja, se você frequenta uma família de fé e você não transborda em generosidade, você não se parece com o Senhor, né? Não com muito dedo aqui, você não se parece com o céu. Porque quando a gente olha para o padrão das Escrituras, quando a gente olha para o padrão do cristianismo, seja da igreja de Atos, ou seja até no Antigo Testamento, a gente vê um contexto muito voltado à generosidade, né? Fazendo um parêntese aqui, a gente precisa repensar muitas das vezes o nosso culto ao Senhor, né? Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, quando a gente olha para a cultura judaica, quando a gente olha para Moisés, né, para o tabernáculo ali, a gente vê um culto, uma adoração totalmente voltada à entrega, uma adoração totalmente voltada ao dar, né? Então, os judeus ali, os hebreus, eles iam até o tabernáculo e eles ofertavam ao Senhor. Eles iam com o seu carneirinho, eles iam com a sua pomba, eles iam, né, com o seu com todas as suas primícias, seus cereais, e eles ofertavam ao Senhor. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente vai para as nossas igrejas, a gente vai para as nossas assembleias, para as nossas aglomerações, né, vamos falar assim, e a gente vai totalmente pronto a receber, né? Então, o que a gente vê na maioria das vezes são pessoas que vão até a igreja, que vão até um culto, disposto a receber. Isso não se parece com Jesus, meus irmãos, porque a gente devia ir disposto a dar, né? E por quê? Porque isso é generosidade, isso é ser cristão, né? Meus irmãos, se você precisa de um culto para satisfazer as suas necessidades, você está faltando com o seu sacerdócio, né? Então, a gente não pode ir para o culto para consumir. A gente não pode deixar o consumismo tomar conta da igreja, né, meus irmãos? Então, muitas vezes a gente deixa a cultura desse século mesmo, a cultura progressista, a cultura greco-romana, chame do que você quiser, né? A cultura desse século mesmo entrar na igreja. Então, a gente só quer consumir. A gente quer a melhor adoração, a gente quer a melhor música, a gente quer o melhor culto, a gente quer a melhor palavra. Então, a gente começa a ranquear, igual a gente faz no iFood, né? Como é que a gente faz no iFood? Tem um hambúrguer legal aqui, gostei, eu dou 5 estrelas, mas essa batata aqui é murcha, eu não gostei muito, então vou dar 3 estrelas. Tem um milkshake que é legal. Então a gente começa a ranquear as igrejas da nossa cidade, né? A adoração ali é legal, né? Mas a palavra não é muito legal, não gostei muito do pastor, a adoração aqui ela é mais ou menos.
Então a gente começa a ranquear como se fosse o iFood, misericórdia, né, meus irmãos? As igrejas da nossa cidade, elas não precisam ser ranqueadas, as igrejas da nossa cidade precisam ser servidas. Né? Se você é um cristão, você aguenta um culto ruim. Se você é um cristão, você aguenta uma palavra ruim. E eu não estou fazendo aqui uma apologia a palavras fracas, né? Não estou fazendo apologia aqui a cultos que não nutrem a família da fé, porque precisa, isso faz parte. Mas eu estou fazendo aqui um adendo, eu estou trazendo luz aqui. Se a gente está indo para o culto servir ao Senhor, né, ser consumido pelo Senhor, ou a gente está indo para o culto consumir o Senhor. A gente precisa tirar esse consumismo da igreja, meus irmãos. Sabe, quantas vezes a gente vê na vida da igreja pessoas que estão apenas querendo receber e não estão dispostas a dar, né? Então, primeira coisa que eu quero falar de generosidade aqui é que generosidade, ela se parece com o Senhor, ela se parece com o céu, ela se parece com o Pai, sabe? Deus, quando a gente olha para Ele, a gente vê um Deus totalmente disposto a abrir a mão, um Deus totalmente disposto a dar algo, um Deus totalmente disposto a abençoar. Sabe, meus irmãos, crentes avarentos, eles não são filhos de Deus. Crentes com a mão mirrada, eles não são filhos de Deus. Crentes que não estão dispostos a abençoar, eles não se parecem com o Senhor, meus irmãos. A gente precisa virar essa chave na igreja, sabe? Não é sobre nós mais. Sabe por quê? Uma vida generosa é uma vida de sacrifício. Uma vida generosa é uma vida onde não é mais sobre mim. Não é mais sobre o que eu gosto. Não é mais sobre o que eu quero fazer. Então, a nossa falta de generosidade, ela só transparece, para mim é um dos pontos mais práticos da vida cristã, ela só transparece a nossa falta de fé, ela só transparece a nossa falta de caráter, ela só transparece a nossa falta a nossa falta de entendimento do que o Senhor é, do que o Filho de Deus é. Sabe, um pai que entregou seu filho, um filho que se entregou. Então, se nós não estamos dispostos a nos entregar, nós não somos parecidos com o Senhor. Então, entendendo isso, eu quero ir para o segundo ponto aqui, sendo mais prático sobre generosidade, sobre oferta. Não quero polemizar aqui, não quero entrar no mérito de dízimo, né? Não é nossa ideia aqui do canal falar muito de doutrinar vocês. Nossa ideia aqui é ter uma mesa mesmo, né? A gente tem um tempo de conversa. Só que é muito triste ver que ao redor dessas conversas, se tem que dizimar, não tem que dizimar, dou 10%, não dou, será que eu posso dar 5%, tá mais barato? Então, é muito triste ver isso. Por quê, meus irmãos? Por que é triste? Porque a gente vê que a gente ainda está preso a nós, né? A gente quer saber o quanto a gente tem que ficar. A gente não quer saber como a gente pode adorar o Senhor. A gente quer saber o quanto a gente pode ficar pra gente, né? Davi, eu fico com 90%, eu fico com 100%, quanto eu posso ficar? E meus irmãos, Deus não precisa, sabe? Deus não precisa do seu dinheiro. Eu quero te lembrar aqui, João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que Ele deu, Deus está resolvido a te salvar. Então não é a sua oferta que te salva, é a oferta do Senhor. Você está aqui como um cristão, não porque você ofertou, mas porque o Pai ofertou. Quando Deus quis que você fosse salvo, Ele não esperou os bezerrinhos lá do Antigo Testamento, Ele não esperou a sua oferta. Ele decidiu Ele mesmo ofertar. Então você não é salvo porque você oferta. Você é salvo porque o Pai ofertou. Você é salvo porque o Pai estava decidido a te salvar. Você é salvo porque o Pai estava decidido a ofertar o seu Filho para ver em você salvação, né? Então, para a gente terminar aqui, o Pai, Ele não oferta para ser salvo, meus irmãos. Se a gente quer ser como o Pai, a gente não pode ofertar para ser salvo, mas a gente oferta para ver salvação. Então, quando o Pai quis ver salvação no mundo, Ele ofertou o seu Filho. O Pai não ofertou o seu Filho para ser mais de Deus, porque Deus já é de Deus, né? Deus é Deus. Então, o Pai não queria ser mais de Deus. Então, eu não oferto para ser mais de Deus, porque eu bebi do Senhor, porque eu sou como o Senhor. Logo, eu sou generoso. Logo, eu dou tudo. Logo, não dou apenas 10%, meus irmãos. Eu dou tudo que eu tenho. Eu dou tudo que eu sou, sabe? Ah, Davi, é 10%, é 100%, é 50%. Meus irmãos, dê tudo ao Senhor. E se você deu tudo ao Senhor, você não vai ter problema de dar 10%. Se você deu tudo ao Senhor, se você deu 100%, qual vai ser Você não vai ter problema de separar 10% das suas finanças, ou seja lá o quanto Deus colocou no seu coração,
para dar à sua igreja local, para honrar ali e para ver salvação, né? Isso também é responsabilidade, você dá para que ali no seu contexto local possa transparecer salvação, fluir em salvação e que o nosso bairro seja tocado, que a nossa cidade seja tocada. Será que você se alegra com esses passos? Será que você se alegra quando a sua igreja local aí ela se movimenta em prol de salvação? Porque se você não se alegra com isso, você está dando o dízimo só por causa de você. Você está dando o dízimo só para você ser salvo. Só que você já é salvo, meu irmão. Somente o sangue de Jesus pode salvar. Somente o sangue do Cordeiro pode tirar do inferno, pode tirar da morte. Então, se você tem o sangue do Cordeiro em você, se você tem expiação no Senhor, se você tem propiciação, redenção no Senhor, você vai querer andar em boas obras, você vai querer andar em generosidade, você vai querer andar com a mão aberta, você vai querer dizimar, você vai querer ofertar, você vai querer ajudar os seus irmãos, você vai querer ajudar a sua família, você vai querer crescer no seu trabalho, você vai querer prosperar, e não porque você vai ser rico, mas porque o seu redor vai prosperar com você, você vai ser um abençoador. Então, que a gente seja como o Senhor, sabe, meus irmãos? Que a gente seja generoso, não para ser salvo, porque para nós sermos salvos, o Senhor foi generoso. Mas que a gente possa ser generoso, com a mão aberta como o Senhor é, para que a gente possa ver salvação. Porque quando a gente começar a ver salvação, então a gente vai poder bater no peito, falar sobre ser a última geração, sobre ser a geração de avivamento e tudo isso que a gente tem falado tanto nesse tempo, né? Eu não acredito numa geração avivalista que não é generosa. Eu não acredito numa geração do fogo que não tem a mão aberta. Porque se você quer derramar fogo, você vai ter que ter a mão bem aberta para o Senhor nesse tempo. Então eu espero que a gente tenha ajudado você com esse vídeo e reflita sobre isso. Reflita aí na sua semana se você tem sido generoso, se você tem tido mãos abertas para abençoar não apenas, né, a sua igreja local, mas também o seu bairro, a sua família e tudo que está ao seu redor. Então até a próxima, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar aqui, manda para todo mundo, manda para sua igreja, manda para seus familiares e vamos crescer em generosidade nesse tempo. Até a próxima, semana que vem a gente está junto de novo.